Então essa é a árvore do cambuci, uma planta típica da floresta atlântica, Campomanésia fea. Ela produz frutos bastante saborosos que são utilizados em alguns locais para confecção de doces, sorvetes e sucos. Essa planta, assim como outras da família dela, pitanga, goiaba, é bastante utilizado na alimentação humana. E a primeira amostra coletada do nosso cambuci, que hoje tanta gente conhece, foi no início do século XIX por um naturalista chamado Cello, um naturalista alemão, que assim como vários outros passaram pelo território brasileiro no século XIX, iniciando a catalogação da diversidade da flora e da fauna e dos minerais desse novo mundo. Essas amostras coletadas nessa época, elas foram, em grande parte, enviadas para os museus europeus, para que os botânicos da época catalogassem essa diversidade. Cada vez que um botânico vai a campo e coleta uma amostra de plantas, ele monta uma pasta como essa, que se chama essicata. Essas essicatas são muito importantes para nós, porque é através delas que nós estudamos os grupos de plantas. Aqui no Herbário RB, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 700 mil essicatas como essas. E a cada dia nós recebemos mais. Essas amostras, então, coletadas principalmente no século XIX, elas foram remetidas para os grandes museus europeus da época. E duas dessas grandes coleções para onde foram remetidas essas amostras foram os herbários de Kew, do Royal Botanical Garden, na Inglaterra, e do Museu de História Natural, em Paris. A estimativa que a gente tem, então, de amostras totais depositadas nesses herbários é que o Museu de História Natural de Paris tem em torno de 8 milhões de amostras e o herbário de Kew, do Jardim Botânico de Kew, tem por volta de 7 milhões. E cada um deles tem por volta de 300 mil amostras oriundas do território brasileiro. É importante a gente falar que essas amostras, na verdade, elas não estão concentradas apenas nesses dois herbários. Elas estão espalhadas por todo o território europeu, nos Estados Unidos. Durante muito tempo, os botânicos tiveram que peregrinar por estes herbários para conseguir analisar todas essas amostras nos diferentes herbários dos diferentes cidades, dos diferentes países da Europa principalmente. Essas amostras, elas formam um conjunto, na verdade, que precisam ser examinadas juntas quando a gente está fazendo ciência, quando a gente está avançando no conhecimento científico. O Reflora, ele surge a partir de uma iniciativa do CNPq, do governo brasileiro, fomentado, obviamente, por alguns botânicos que mostraram para o órgão quão importante seria uma iniciativa como essa. O CNPq abraça a causa dos botânicos, então que a gente deveria digitalizar essas amostras que estão no exterior. Então, é através de imagem que essas amostras estão sendo repatriadas, é importante mencionar isso, não é a volta física dessas amostras. E aí o Reflora, então, ele agrega essas diferentes imagens de diferentes instituições para facilitar a vida dos botânicos que precisam examinar essas amostras. Então essa é uma amostra da Campomanésia, do cambuci, aquela amostra que eu falei para vocês, coletada pelo Cello. Ela está depositada no herbário de Kew. E vejo que agora qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso a essa amostra de forma digital, em altíssima resolução. O Herbário Virtual Reflora começou em 2010 com 3 parceiros: o do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Herbário do Museu de História Natural de Paris e o Herbário do Jardim Botânico de Kew. Atualmente a gente já tem 8 parceiros estrangeiros e 59 nacionais. E isso é um grande desafio. No início a gente usava o scanner para digitalizar todas as essicatas do Jardim Botânico. Só que cada amostra levava de 4 a 5 minutos para ser escaneada. Então nós buscamos uma outra forma mais rápida, que foi a fotografia. Digitalizar rapidamente essas milhares de amostras, foi desenvolvido esse modelo de estação fotográfica. Com ela, a gente consegue digitalizar até 1000 essicatas por dia. E depois que as essicatas são todas fotografadas e informatizadas, a gente envia todas as imagens para o Herbário Virtual. Aqui
na sala de informatização nós capturamos dados de campo, como o nome do coletor, número de coleta, data de coleta, informações de localidade, de ambiente, coordenadas geográficas e determinações que são os nomes científicos atribuídos pelos especialistas a cada espécime que é coletado e incluído num acervo. A gente faz isso tanto para a coleção do nosso herbário como para as imagens digitalizadas para o repatriamento. Aqui na sala nós chegamos a capturar 1.400 essicatas num dia. Então, em uma semana é um pequeno herbário. A partir de 2014, o Reflora ganhou uma nova dimensão, a gente pode dizer. Com o apoio do Sistema Brasileiro de Informação, da Universidade do CBBR e o Inventário Florestal Nacional, o IFN, nós conseguimos iniciar a digitalização de acervos brasileiros para incluir no Reflora. Além de expandir o repatriamento, enviando bolsistas, 27 bolsistas, para os diferentes herbários europeus e americanos para trabalhar na digitalização das amostras. Meu nome é Marco Pellegrini. Isabela. O Erison Medeiros. Michel Vieira. O Ricardo Couto. Sou Valéria Sampaio. Rodrigo. Rafaela Magalhães. Com essa parceria, com essa união de forças, a gente conseguiu montar 36 estações fotográficas no Brasil, treinar 180 bolsistas e funcionários dos herbários nacionais para operar essas estações. Hoje, o Reflora, a gente trabalha numa equipe bastante grande, assim, muitas pessoas já passaram pelo Reflora. No momento, a gente tem 107 bolsistas no total, espalhados pela Europa, Estados Unidos e Brasil. O Reflora, para mim, representou uma oportunidade, depois que eu tinha terminado meu doutorado, de viabilizar voltar a trabalhar um pouco mais com coleções históricas, que é uma coisa que eu acho que todo taxonomista tem muito prazer em fazer. Poder estar aqui em outro país, conhecendo a cultura, novas amizades, novos contatos, é uma oportunidade muito importante e eu agradeço ao Reflora e ao Instituto Smithsonian. Obrigada. Então, aqui para o Herbário da Embrapa Clima Temperado é uma oportunidade única ter participado desse projeto, porque resultou numa qualificação do nosso acervo e tornando então acessível algo que há pouco tempo era de difícil acesso, mesmo para nós que trabalhamos com essas coleções aqui. It has been a very valuable asset to our herbarium work. The project has been a success so far, and we hope for a continuation. We've had a wonderful time getting to know our Brazilian colleagues. We've made many new friends, and it's really enriched our experience as a community. Particularmente no meu trabalho como taxonomista, onde eu faço pesquisas com a família Arácea, o Reflora ele auxilia da seguinte maneira: a gente recebe informações de outros países que nós não temos aqui através de imagens. Isso facilita o nosso trabalho, principalmente porque é um trabalho feito online. Então é um trabalho que agiliza o seu projeto. É importante a gente dizer que o Reflora não está terminando, ele não acaba aqui. A gente continua digitalizando amostras, a gente continua repatriando amostras, imagens de amostras. E é muito importante a gente entender que o Reflora também se tornou a base de trabalho de mais de 800 cientistas que tem como grande plano entregar até 2020 a flora brasileira monografada, com suas espécies descritas, ilustradas, identificadas. É um objetivo bastante ambicioso, mas que estamos indo bem. Esperamos conseguir cumprir ele através